Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. A inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. E sabe por quê? Porque dentro do mundo do capitalismo, tudo é produto. E por enquanto, ela é um produto viável que chama atenção. Mas quando ela parar de chamar atenção, ela vai se transformar, ela vai virar outra coisa. E a partir do momento que ela virar outra coisa, essa outra coisa, se não for um produto que pudesse ser explorado pelos magnatas, pelas pessoas que têm realmente grana, ela vai ou deixar de existir ou vai deixar de chamar tanta atenção quanto chama agora. Aí fica tranquilo que eu vou explicar melhor isso conforme o vídeo for passando. Só que para explicar isso eu preciso dar aquela volta viajante. E eu quero que você pense numa coisa. Hoje em dia praticamente todo mundo tem um pet. Seja você um jovem adulto, um adulto na minha idade, mais ou menos ali 35 anos, ou alguém com mais idade do que isso, você com certeza tem um pet. E hoje em dia tá naturalizado essa coisa da gente transmitir o nosso desejo afetivo, o nosso carinho, a nossa capacidade afetiva para outras coisas, inclusive até bebê reborn. E deixo o meu parecer aqui, que eu sou doido para ter um bebê reborn das antigas, aquele estilo anos 90. Não sei se vocês se lembram, toda menina tinha uma espécie de um boneco, um bebê meio careca, meio fudido, todo sujo de canetinha. E assim, cara, o que eu mais queria era que na verdade fosse tranquilo eu passear com um boneco desse, levar ele pro bar e botar ele pra tomar uma cerveja, fumar um cigarro comigo. E me arrisco a dizer que você que tá assistindo esse vídeo, se de alguma forma o algoritmo trouxe pessoas parecidas comigo, você na verdade algum dia já bebeu em algum bar com algum boneco ou algum cachorro que alguém levou aleatoriamente ou que parou ali aleatoriamente e ele se tornou momentaneamente um mascote da galera. E o que eu quero trazer com esse tipo de insight é que essas coisas ou outros animais estão ganhando um processo chamado de humanização. E aos poucos a gente tenta poder trazer com isso determinados direitos, tanto para quem cuida como para quem simplesmente vive um lifestyle em torno desse tipo de coisa. Claro que a gente também traz os deveres junto com isso, né? Que a gente quase não fala, mas não vamos falar nisso nesse vídeo. A questão é a seguinte, todo o processo de humanização, ele envolve a seguinte coisa. Primeiro, a consciência própria de que você é um ser vivo. Segundo, de que você tem, tipo, escolhas. E terceiro, de que se você é um ser vivo e tem escolhas, e você vai precisar se provar como um ser vivo. Só que para você se provar como um ser vivo, você precisa crescer, se reproduzir, além de se alimentar, é óbvio, e morrer. E esse é um ponto muito interessante, porque pensa comigo, hoje em dia a IA tá muito na moda, e eu acho que inclusive daqui a alguns anos a moda vai ser robótica, holograma e realidade aumentada. A gente já pode ver alguns traços disso. Assim como em 2017, 2016, quando eu fui migrar para o rumo das startups, já se falava muito, os futuristas já falavam muito de IA. Várias pessoas, inclusive, davam cursos criativos para como não depender de IAs no futuro, tipo o Murilo Gun, sacou? E, na real, isso não só não impediu o avanço das coisas, como, na verdade, de alguma maneira, a IA ela chegou num ponto em que ela mais confunde do que ajuda. Porque para pensar, a vida inteira, todo mundo que foi profissional em alguma coisa desenvolveu algum tipo de software, algum tipo de técnica ou tecnologia que auxiliasse o próprio trabalho. E algumas pessoas ganham muito dinheiro inventando soluções para pessoas que precisam de soluções para os seus trabalhos, principalmente para o seu trabalho. Então, a vida inteira a gente, tipo assim, usou software. Desde os tipos móveis da era de Gutenberg a gente inventa isso. E aí, hoje em dia, a gente, nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, a gente tinha os softwares. E a gente chamava qualquer coisa que fizesse pela gente de automação. E hoje em dia, não. Antes disso, é claro, a gente chamou as coisas de bot, né? Um tipo de robô não identificado. Só que hoje em dia existe a IA conversacional. E esse é um ponto que, assim, cara, vale muito a pena você parar tudo que você tá fazendo para ouvir o que eu vou falar, porque eu acho que ele não vai dar nenhum nó na sua cabeça, pelo contrário, ele vai desfazer o nó que já existe. Muitas pessoas entendem a IA como uma IA sensitiva, como uma IA senciente, que tem consciência da própria existência. E sim, essas IAs de geração de conversa, algumas têm acesso a alguns tipos de modalidade que podem sim ser conscientes da própria existência. Só que no geral elas não são, no geral elas são só ferramentas, extensões de possibilidades que já existiam antes, feitas com mais facilidade, com um pouco mais de software. Você entende o que eu quero dizer? E no final das contas, acaba que essas coisas sempre param na mão das pessoas que são capazes de realmente gerar dinheiro com isso.
isso. Elas normalmente passam com algo que o público geral vai ter e depois de um tempo ela, de novo, vira só uma ferramenta de alguém que realmente sabe o que está fazendo. Pensa comigo. Os tipos móveis, talvez, provavelmente, no primeiro momento, todos os escribas pensaram, perdemos os empregos e a partir de agora vai todo mundo imprimir com tipo móvel. Primeiro que teve uma curva muito grande, que não vai ter a mesma hoje porque as coisas são diferentes. A velocidade com que as coisas acontecem é diferente. Mas assim, o cara que vendia o Mac 2, sabe, tipo o Macintosh lá antigo, ele tinha uma das propagandas dele, era tipo assim, qualquer pessoa pode ser um artista. Sabe quantas pessoas se tornaram artistas porque tiveram acesso a um paintbrush melhorado? Quase nenhuma. Só quem já era artista e que queria desbravar a arte digital é que, na verdade, realmente entrou nessa de cabeça. E isso é muito importante você saber, porque, por enquanto, essas IAs conversacionais, elas dão essa sensação, elas ocupam um espaço que tá vazio agora das relações sociais. Sim, porque a maioria delas morre prematura porque é muito difícil ter relações, mas isso não vai caber nesse vídeo. A questão é a seguinte, a IA que gera vídeo, que faz cortes de vídeo, que faz imagem, isso tudo, na verdade, outros softwares com outros nomes faziam coisas parecidas ou te deixavam perto. Claro que houve um salto, e isso assusta, porque realmente você fala assim, caramba, antes parecia muito especial eu saber alguma coisa. É claro que a gente poderia discutir aqui o efeito de feito à mão, gourmet, artesanal, pro feito fast food com inteligência artificial, que talvez nunca fique 100% bom. Mas pensa comigo, ela por enquanto tá ocupando um vazio porque ela é o produto perfeito para a população existente nesse momento. Mas daqui a algum tempo ela já não vai mais fazer sentido para a população que está agora, porque as pessoas elas buscam novidade. E assim, existe uma corrida tecnológica para que você tenha um robô dentro da sua casa, além de um chip dentro da sua cabeça. E aos poucos esses robôs vão ser introduzidos. E eles já vão vir com o que a gente chama hoje de inteligência artificial conversacional. Só que na verdade, tipo, ele talvez primeiro não seja senciente, assim como o VO3, onde as pessoas faziam no início o vídeo falando, tipo, meu Deus, eu não acredito que eu sou uma IA, sendo que aquela IA não sabe que ela existe de verdade, ela só gera prompts através de um comando, ela, sem você, ela é inerte, sacou? O ser humano ainda continua decidindo as coisas, porque no final das contas, as contas ainda são pagas pelos seres humanos porque eles consomem coisas de humanos feitas para humanos. E no dia em que a IA, na verdade, se transportar para uma forma física, porque é isso que vai realmente fazer a diferença no dia a dia, ela vai estar ali presente dentro da sua casa, te substituindo em diversas tarefas, além de conversando com você e te ajudando mentalmente, você já não vai mais falar, ai, eu comprei isso porque tem IA. Não, você vai chamar de outra coisa, sacou? Você vai chamar de outra nomenclatura e vai parecer IA, vai parecer igual quando a gente falava de upgrade de software, de, sabe, tipo assim, temos uma nova versão, agora se não vier escrito vamos melhorar sua inteligência artificial, você reclama. E o legal disso tudo é pensar o seguinte, quando elas ocuparem esse espaço metamórfico, antropomórfico, parecendo um ser humano ou não, às vezes vai parecer um cachorro, uma caixa, não importa, você vai parar de olhar para esses softwares dentro do computador como uma coisa muito foda, como uma coisa revolucionária. Isso tudo por quê? Porque no final das contas o capitalismo ele tá preparado para fazer essa transição. Você acha que só você leu 1984? Você acha que só você viu Black Mirror? Se os roteiristas conseguiram acesso a coisas futuristas como essa, eles de alguma forma previram essa curva e até inclusive impediram ela de acontecer. E por que que eu sei disso? Porque, cara, já virou produto, já virou entretenimento, já virou arte da televisão e entretenimento. Então, assim, se já virou isso, dificilmente esse futuro distópico apocalíptico vai acontecer. Na verdade, quem tá no comando, na verdade, inclusive se beneficia desse seu medo, sacou? E isso aqui é muito doido. E eu acho que a maior parte das pessoas não consegue captar essa parada no éter. E por isso que eu tô falando aqui. Não é que várias substituições não vão acontecer. Um dia as pessoas já puxaram carroça e hoje em dia a gente tem carro, tem caminhão, e um dia já foi boi. Mas, ao mesmo tempo, tem lugares do mundo que até hoje eles mantêm os riquixás. Pessoas que puxam carroça. E o que eu quero dizer com isso? Assim como o Japão é um país super tecnológico e ainda continua utilizando dinheiro, papel e moeda para muita coisa, na verdade você vai se readaptar. Porque no final das contas, sempre vão ter pessoas com novas ideias, precisando de novas coisas, e vão precisar de operadores, por menor que seja o papel dessa pessoa. Principalmente se essa pessoa souber coisas para além do automático. Sei lá, eu não sei se você aí do outro lado entende de fotografia, mas na fotografia acontece muito isso. As pessoas se preocupam com a melhor câmera, com a melhor lente, o que é importante, mas ao mesmo tempo não aprendem nem a tirar foto no manual. E isso é incongruente. Isso é o que precisa ser combatido. E por mais que a gente possa falar das novas profissões que ainda nem existem, que não sabemos os nomes, que vão envolver muita engenharia de prompt, no real, o ser humano ele não tem que codificar, ele tem que decodificar, o que é até interessante a IA fazer, mas ela sempre vai precisar do auxílio humano. Assim como um ser humano
mal treinado, primeiro ele é júnior, depois ele é Dave, depois ele é sênior, a inteligência artificial também, por mais preparada que ela venha, e por mais preparado que um profissional seja, se ele não gastar tempo, na verdade, destrinchando quem é a pessoa para a qual ele vai prestar serviço, dificilmente ele vai prestar para alguma coisa. Então, simplesmente pensar que a ferramenta vai ser capaz de se autogerir e vai fazer por você, eu acho que isso não vai acontecer, porque no dia que isso acontecer, vamos imaginar esse robô aí sendo capaz de tudo, inclusive de fazer o próprio upgrade. Cara, sabe o que vai acontecer? Esse robô ele não vai poder ficar 24 horas na sua casa, mesmo você comprando ele, mesmo você fazendo ele dentro de casa, sacou? Primeiro que vai ter um Detran pra fazer o seu próprio robô, ninguém mais vai poder ficar imprimindo a torta e a direito em impressora 3D, não. Isso aí ainda vai ter marco regulatório, mas não dá, não cabe nesse vídeo. A questão é a seguinte, esses robôs que estiverem prontos para interagir com os seres humanos, para fora do mundo onde eles são só quanticamente uma mente, eles, na verdade, a partir do momento em que eles decidirem se provar como seres vivos para garantirem os próprios direitos, já que eles vão ser humanizados, né? Você vai ensinar isso para ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fabricar dinheiro, porque ele vai deixar de ser produto da indústria para ser, na verdade, algum tipo de mimo ou algum tipo de hobby seu. Olha para onde nós estamos caminhando e talvez as pessoas não estejam percebendo isso. Que, na verdade, esse robô, ele vai ter que, tipo assim, escolher novas peças. E como é que ele vai ter novas peças? De onde esse dono vai tirar esse dinheiro? O governo que vai dar? Não. Pelo contrário, os novos upgrades eles vão ter que vir, o robô vai ter que gerar dinheiro para ele mesmo. Então, ou seja, no final das contas, a gente vai colocar essas novas máquinas com inteligência limitada que vão escolher se desenvolver, se reproduzir para criarem novos robôs. Porque eles não vão ter o mesmo processo biológico de geração que nós. Terceiro, eles vão ter que escolher morrer, eles vão ter que colocar uma data de extinção em si próprios, da existência daquela própria forma física, que senão eles nunca vão conseguir direitos humanizados. Sacou? Olha a doideira. E a partir desse momento, esse robô que você criou, que você teve, que você comprou, ele vai talvez ter que sair tão cedo quanto você e trabalhar tantas horas quanto você ou mais em alguma coisa que não é para ele, para que ele ganhe o básico, para que ele possa continuar se desenvolvendo, sacou? Para que ele possa ter o mínimo de estrutura social, porque aquelas peças não se pagam sozinhas. Então aquela mãozinha de garra, se ele quiser uma mão com dedos articulados e polegar opositor em forma de pinça, ele vai precisar trabalhar para isso e talvez, assim como você, ele trabalha a vida toda e nem sequer conquiste a maioria das coisas para as quais ele acredita que foi programado. Então, se depois de ouvir isso tudo você ainda acha que a IA vai tirar o seu emprego, coloca aqui embaixo. Fala que eu sou idiota, fala que não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas deixa aqui sua impressão. Eu duvido que esse conteúdo tenha passado por você e não tenha mexido. E valeu, até o próximo.